Os palestrantes são Jaqueline Melo e Leandro Sminovich. Vamos fazer uma mágica para eles aparecerem. Boa tarde, jovens. Nossa, cara, baixa um pouco porque eu vou berrar. Boa tarde, jovens. Tudo bem? Sinaliza, porque eu não tô ouvindo vocês ainda, mas eu... Boa. Vocês ouvem a Jaque? Oi, gente. Boa tarde. Boa. Quem já almoçou, quem não almoçou? Almoçou? Opa, então beleza, tá aqui com a gente. Não dorme, por favor. Boa. Jovens, é um prazer estar aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre... Não só sobre inteligência artificial, mas sobre como trazer a inteligência artificial pro nosso dia a dia, pro jogo, para trazer, para fazer funcionar. A gente não consegue hoje mais falar de pensar estrategicamente, de pensar em soluções, de pensar em produtividade sem jogar IA no meio do caminho. Então, nós vamos agora passar um pouquinho por esse assunto, principalmente contando um pouco de como foi que a RHI Magnesita usou a gente para fazer essa transformação. Vamos nos apresentar primeiro, antes de começar, quem somos, como chegamos aqui, né? Para onde vamos? Então, para onde vamos? Jaque, por favor, somos de Conquer Company. Quem aqui conhece Conquer? Quem já teve alguma relação com a Conquer, fez algum curso? Levanta assim, bem alto. Opa! Sem vergonha, né? Eita. E quem nunca ouviu falar de Conquer? Pode levantar, sem vergonha. Sem vergonha. Boa. Então tá, a gente vai apresentar um pouquinho quem é a Conquer muito rapidamente, mas a nossa jornada, já que vai poder contar um pouco melhor, a gente começa há anos atrás, são 9 anos, né, já que de caminhada. 8, desde 2016. Desde Faz 2016. Os cálculos aí, Lê. Não, sem pergunta, chat GPT, não. Pergunta Sem pro chat chat GPT. GPT. A gente começa há alguns anos atrás e vem ajudando a transformar o mercado de educação corporativa, não só o mercado de educação corporativa, mas o mercado de educação também, com cursos de pós-graduação, cursos abertos de comportamentais, né? Inteligência emocional, oratória, diversos outros aí no meio do caminho. Mas a gente não veio falar de Conquer, a gente veio falar de IA na prática. E a nossa missão, né, Lê? Nossa missão é democratizar esse conhecimento para formar os principais e melhores profissionais da área de tecnologia, de liderança do Brasil. E a Incompany é a ramificação corporativa, né, da Conquer Business School, da nossa escola de negócio. Então, a nossa atuação é diretamente com as empresas, onde a gente desenvolve os nossos treinamentos, nossos projetos, né, personalizados para cada empresa. Mas segue mais. Boa. Quem sou eu? Isso sou eu. E, na verdade, essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta muito difícil, porque eu venho tentando descobrir já há alguns anos e ainda não cheguei no lugar de entender exatamente quem eu sou. Mas tem uma história interessante, assim, a minha caminhada não é uma caminhada de hoje. São mais de 35 anos no mercado aí. Eu atualizo só de 5 em 5, tem uma hora que já tanto faz, é 35, 40, mas são mais de 35 anos no mercado. E a minha jornada começou na área de tecnologia. Eu digo que eu sou um ex-profissional de TI, porque eu comecei em TI e tive a oportunidade de transitar em alguns lugares. E a TI me levou para lugares muito interessantes e curiosos, empresas diversas, ramos diversos, áreas diversas. Já desenvolvi sistemas e atuei em projetos junto com contabilidade, com financeiro, com logística, operações, produção, RH, enfim, fiz um monte de coisa nesse caminho todo. Em empresas de muitos ramos, desde Walmart no varejo, a Claro Telecom, Varig Aviação e GetNet. Foram quase 15 anos de GetNet, onde eu fui responsável por montar a área de inovação da empresa. Em 2014, saí de lá em 2018 e transitei para esse lugar de treinamentos e palestras onde eu atuo hoje, fazendo isso da minha jornada, contando um pouco das minhas vivências, trazendo um pouco minhas experiências, contando os tombos que eu levei, que não foram poucos, para fazer com que as pessoas não caiam pelo menos nos mesmos buracos por onde eu já caí. E me juntei na Conquer desde 2018, estou junto à Conquer aí, fazendo essa caminhada. E eu sempre perco esse negócio. E já que quem és tu?
Essa aí é uma pergunta existencial, muito, né? Mas vou me ater aqui à minha jornada aqui de profissional. Eu sou gerente da área de jornada e experiência do cliente dentro da Conquer. Sou formada em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, somos conterrâneos. Meus primeiros 8 anos de carreira foi na área de marketing e comunicação, atuando em agência. E aí em 2016, 2017, dou uma pivotada e caio para o mundo das edtechs, começo a trabalhar com educação e tecnologia, com startups, onde eu me apaixono por todos os processos de transformação, seja digital, humana. Gosto e amo, sou learning lover, como eu costumo falar, né, por todos os processos de cultura de aprendizagem. Passei por algumas edtechs aí, Terra, Zen Club, Crehana, né, e por último estava na Exame, subindo toda a operação lá de educação corporativa. Então, gosto muito da andragogia, da educação adulta, né, da arte e ciência de ajudar o outro a aprender. Então, essa sou eu. Boa. Gurizada, olha só. Eu olho rostos aqui, eu olho rostos jovens. Alguém viveu no mundo pré-internet? Quem viveu no mundo pré-internet? Temos algumas pessoas assim. Temos umas pós-internet aqui, ó. Tem muita gente pós-internet. É legal ver isso. Porque o mundo antes da internet era um mundo diferente, né? Aquele mundo onde, para chegar numa determinada rua, tu precisava abrir o porta-luvas do carro e olhar no guia 4 rodas, né? Abrir o mapa, pegar as páginas amarelas. Porque esses tempos eu fiz com a minha filha isso. Eu encontrei umas páginas amarelas. Tem gente que não sabe nem o que é páginas amarelas aqui, né? Quem não sabe? Quem não sabe? Espera, quem não sabe? Que loucura, levanta. Cara, quem não sabe páginas amarelas? Guia telefônico, alguém sabe? Tem gente que não sabe o que é guia telefônico. Páginas amarelas era o guia telefônico corporativo. Páginas amarelas era o Google, né? Quando precisava procurar uma empresa, procurar nas páginas amarelas. Eu jogava na minha irmã quando ela me encheu. Eu encontrei uma lista telefônica de páginas amarelas e ela tinha um mapa na frente. E eu peguei com a minha filha e disse: filha, olha só, isso aqui era como a gente fazia, era o Waze. Né? Como assim, pai? Eu falei: não, olha, vem aqui, procura, abre as ruas, procurava o número da rua. Pai, tinha o teu nome aqui. Eu falei: sim, eu tinha um telefone, um negócio que chamava telefone fixo, eu tinha aqui também. Né? Que legal e tal. E o que faço com isso? Então procura aqui, ó, D8, aí agora vai lá no mapa, procura o mapa D na página inicial, agora acha, era mapa 5, D8, não me lembro mais. Vai lá no negócio e procura e encontra. Era assim que a gente vivia, né? Assim era o mundo antes da internet. Assim era o mundo antes dos smartphones. E esse é o mundo que a gente está enxergando hoje antes da IA. Né? A gente não pode mais falar hoje, quando a gente fala de um mundo sem IA, é quase como se a gente enxergasse naquela época pensando um mundo sem internet. Não dá mais para pensar um mundo sem internet, não dá mais para pensar um mundo sem um telefone celular na mão. Logo, está aqui na esquina o tempo em que não dá mais para pensar num mundo sem inteligência artificial conectada no nosso dia a dia. Hoje o uso ainda é muito incipiente. Assim como a internet foi no passado. Eu sou um cara que sou de tecnologia. Quando eu me formei na faculdade ainda não existia internet disponibilizada, eram redes entre universidades. Mas quando a internet começa lá atrás, eu não via muita utilidade. Porque no começo, o que a gente encontrava eram páginas de empresas fazendo propaganda das empresas. Tu não tinha um e-commerce, não tinha aplicabilidade real no negócio. Até que coisas começam a acontecer, soluções começam a surgir, e a partir dessas soluções a internet passa a ser algo que tu não consegue mais viver sem. Né? Computador, da mesma forma, existia um mundo, talvez vocês não conheçam, mas existia um mundo onde computadores não existiam. Né? Quando faltava luz, as pessoas continuavam trabalhando. Né? Imagina faltar luz hoje no escritório, os caras param de trabalhar, não tem mais nada para fazer, não sei o que fazer porque faltou luz, vamos bater papo enquanto a luz não volta. O mundo se transforma com algumas tecnologias. E essa aqui, aquela lá, é uma das tecnologias... Só um pouquinho. Avisa na foto. Olê, quando falta luz e tem aula, o que você faz? Hoje? Cara. Quando falta luz, eu uso Note, uso o celular. Não tem como fugir. Mas quando falta slide, a gente vai com o que a gente conhece e vamos embora, né?
Mas é interessante, porque a IA passa a ser uma tecnologia revolucionária no mundo do caminho. Bill Gates, há pouco tempo atrás, ele traz no blog dele que ele diz que a IA foi a segunda grande coisa que ele enxergou com potencial transformacional. O primeiro tinha sido anos atrás, quando ele conheceu as interfaces gráficas, os ícones que a gente enxerga hoje no computador. Aquilo mudou a forma como a informática, como a computação funcionava. Antes do ícone, tudo era linha de comando. Eram só aqueles caras da TI que conseguiam mexer. Hoje, cara, tu baixa o aplicativo, tu tem o sistema, tu tem o ícone, clica ali e funciona. Aquilo transformou a computação. E ele diz que depois daquilo, IA é o que mais impressionou em termos de potencial transformacional do jogo todo. A regra do jogo está mudando. Eu não vou dizer que ela já mudou, porque está todo mundo aqui no mesmo barco, ela está acontecendo. E às vezes, por estar acontecendo bem na nossa vez, a gente perde um pouco a percepção de proporção do negócio. A gente perde um pouco a capacidade de enxergar o tamanho dessa transformação. Porque a gente está com a visão da árvore ali, tá no meio do negócio. Tu não tem noção da onda porque tu está nela, né? Quando terminar isso aqui tudo, a gente olhando para trás vai ver, nossa, como é que eu vivia num mundo sem internet? Como é que eu vivia num mundo sem IA? É isso que deve acontecer, esse é o caminho, né? E para que isso aconteça e para que isso venha em prática, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer. Estamos preparados? Agora, cara, pode levantar baixinho a mão, tá? Pode levantar baixinho a mão. Quem se considera que não está preparado para o mundo de IA? Tá, boa, temos gente. Quem se considera bem preparado? Legal, bacana. Também temos pessoas bem preparadas. Médio preparado. Aí, ó. Então, isso significa que vocês têm usado no seu dia a dia para substituir o Google. Em vez de entrar no Google, tu entra no ChatGPT, para ajudar a trazer algumas receitas, algumas soluções, alguns problemas. E esse uso ele é fundamental para a gente conseguir trazer como vantagem competitiva. Compreender qual é a potência desse negócio, compreender qual é a utilidade e a aplicabilidade desse negócio é fundamental para que ele se transforme em vantagem. Beleza, perguntei de vocês. Agora eu faço uma pergunta reflexiva. Os times estão? As empresas onde vocês atuam estão? As pessoas que estão lá dentro estão? Os líderes. Os líderes estão? Vi umas caras meio... Porque é aqui que o jogo vai acontecer. É aqui que o jogo vai acontecer. A gente começa a usar, mas o teu time tem que usar. A empresa tem que usar, os líderes têm que usar. E se a gente não botar as pessoas para usar, para entender, para perder o medo, porque gera medo, cara. Alguém tem medo que a IA substitua seu emprego? Fantástico. Fantástico. Porque a IA irá substituir pessoas, tá? Vou repetir para que isso fique muito claro. Eu não venho aqui, deixa eu contar coisas bonitinhas. Não, a IA irá substituir profissionais. Eu dei uma palestra na semana passada para um grupo de pessoas que está fazendo uma migração de carreira. Era uma jornada de aprendizagem de desenvolvimento, programação de sistemas. E só para quem está migrando de carreira. Então tinha contador, tinha nutricionista, tinha um monte de gente ali aprendendo a programar. E uma das perguntas que alguém me fez foi se a IA vai substituir os programadores. Cara, minha resposta foi muito honesta, sim, vai. Sim, IA vai substituir os programadores medíocres. A IA vai substituir os contadores medíocres. A IA vai substituir os psicólogos medíocres. A IA irá substituir todo e qualquer profissional medíocre. E aí, por medíocre, compreenda o mediano, né? O medíocre na raiz da palavra. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é muito simples, assim, o que tu está fazendo para não ser medíocre? Né? O que tu está fazendo para te diferenciar do jogo? Porque não tem mais sentido nenhum ser operacional num mundo em que a máquina pode fazer a operação para ti. Então tu vai ter que te transformar em estratégico.
né? Tu vai ter que trazer a inteligência para a parada. E aí cuidem, tá? A todos nós, aí eu não estou nem tirando nós no meio do caminho, todos nós que usamos a inteligência artificial, cuidemos. Porque o primeiro passo para perder qualquer habilidade é usar uma ferramenta que faça com que a gente pare de usá-la. O primeiro passo para perder qualquer habilidade é usar uma ferramenta que faça com que a gente pare de usar essa habilidade. Alguém aqui sabe de cor nome de ruas? Alguém aqui sabe de cor números de telefone? Porque, cara, tem o Waze. Óbvio, tu sabe 1, 2, 3, 10 ruas, mas tem o Waze, tem a agenda do celular. Atrofiou a nossa capacidade, e foi uma escolha, mas atrofiou a nossa capacidade de guardar número, atrofiou a nossa capacidade de guardar rua, porque a gente não precisa mais. Pelo amor de Zeus, não deixem atrofiar a capacidade de vocês pensarem. Essa será a diferença entre nós e a inteligência artificial, né? Não deixem atrofiar a capacidade de pensamento. Usem a IA para aumentar o nosso poder de pensamento, mas não para substituí-lo, né? Porque senão vai atrofiar mesmo, né? Queria trazer alguns números aqui que são bacanas da gente refletir a respeito. Pesquisa Microsoft e LinkedIn, 71% dos profissionais não se sentem preparados para usar IA no seu trabalho. E aí a parte final, depois da vírgula, diz respeito a nós aqui, né? Por falta de treinamento. Por falta de treinamento. Então, quando uma sala levanta a mão dizendo... óbvio que eu não fiz conta aqui, mas 95% das pessoas aqui se sentem preparados, não condiz com o que a gente está enxergando no mercado como um todo. 71% não se sente preparado. E sabe o que é legal desses 71%, Lê? É que todo mundo está aprendendo. O meu líder está aprendendo, o meu liderado está aprendendo, ou seja, está todo mundo no mesmo nível de aprendizagem. E isso é muito rico, tem muita riqueza, né, nessa troca. E também, assim, eu venho conversando com muitas empresas, né, que estão adotando a inteligência artificial agora, que estão com os desafios, e cada vez mais eu estou enxergando que é muito mais, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que existe muito medo, que existe muita desconfiança, que existe o desconhecido, né. Então, acho que a provocação é o que a gente está fazendo, né, para sair desse lugar de medo que gera uma ansiedade, porque é o que é, né, o novo está aí. E ele sempre vem. Então, como que eu posso abraçar o time para diminuir essa ansiedade, diminuir essa desconfiança, diminuir esse medo, transformar este medo, esse desconhecido, num aliado? Por quê? Está todo mundo aprendendo. Está todo mundo aprendendo nesse momento, né? Quando a gente fala influência de time, influência, né? Assim, nesse momento a gente tem aqui, o chat, o prompt, está todo mundo, mas eu não, né, só uso o chat GPT. Não, qual que é o próximo passo? Agora que eu estressei bem o chat GPT, o prompt, como é que eu vou, né? Porque aqui era o desconhecido. Então, a primeira grande etapa, né, já foi destravada. Então, acho que é muito interessante a gente refletir que está todo mundo nesse momento tendo esse lugar, maturando, né, como se sentem preparados para esses ambientes aí, cada vez mais atualizados, cada vez mais velozes também. É muito louco porque ainda tem gente queimando pneu na frente de fábrica, né? Lá, meu Deus, a transformação. Cara, vamos queimar pneus aqui para não deixar esse negócio entrar. Esquece, já entrou, né? Tá queimando pneu para não poder sair. Sim. Mas está todo mundo no mesmo barco. Não tem... Óbvio, dizer não tem ninguém que está muito à frente é uma grande mentira. Tem um monte de gente muito à frente, tem muito especialista aí no caminho, mas a imensa massa está no mesmo lugar. A gente está aprendendo. O que a Jaque falou é genial, assim. Eu estou aprendendo, o meu liderado está aprendendo, o meu líder está aprendendo. Está todo mundo no mesmo canal ali, compreendendo que é um momento de aprendizagem. E isso no dia a dia, gente, assim, é sem preço, é priceless. Por quê, né? Então, o meu liderado está chegando com uma novidade que o meu líder não conhece. Então, a troca de aprendizagem, ela vai acontecer de um lugar muito mais intenso. Então, todo mundo tem uma oportunidade de
implementar essa cultura de aprendizagem, implementar a nova cultura aqui, né? Então, não tem mais aquele medo de, né, vou apresentar aqui para o meu chefe. Não, ele também não sabe, ele também está aprendendo, ele também precisa de ti, ele também vai precisar de você para desenvolver, né? Então, assim, eu acredito que é ainda mais fácil, entre aspas, né, de começar essa jornada de implementar conhecimento, de compartilhar, enfim. Então, não percamos essa oportunidade. Tem para quem dá mão, né? Tem para quem dá mão, tá todo mundo no mesmo degrau. Independente da hierarquia, Exatamente, isso é muito legal, né? Outro número, pesquisa da Edelman, 65% dos colaboradores não confiam que as suas lideranças sabem usar IA estrategicamente. Cara, é muita gente, é mais da metade da empresa. Mais da metade da empresa acha que o líder não está pronto, né? É forte isso. E quando a gente fala em IA, quando a gente fala nisso tudo, eu não posso deixar de falar em inovação no meio do caminho, né? A média de maturidade de inovação nas empresas brasileiras é 2,7, numa escala de 1 a 5. É muito baixo. É muito baixo quando a gente está falando cara, irrisório quando a gente fala de inovação. Apesar de inovação ser um troço que já está martelado, já está batido, já está cansativo, falar em inovação é quase como falar de propósito, saca? Todo mundo fala, é tipo esvaziou, coach. Né? Vazio mesmo. Ainda assim não tá, ainda assim não rola, né, cara? Não rola. E o que está acontecendo? Por que isso acontece? Isso tudo acontece porque não é sobre palavras, não é sobre números, não é sobre estatísticas, é sobre compreender o que faz sentido e o que não faz sentido. É sobre trabalhar cultura e mentalidade. Quando a gente fala de IA, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de qualquer coisa que seja transformacional, qualquer tecnologia transformacional, não é e nunca será sobre tecnologia. Não é e nunca será sobre tecnologia. É sobre gente, é sobre pessoas, é sobre cultura e sobre mentalidade. E o que é cultura? Cultura, cara, eu adoro falar de cultura porque a cultura é fabulosa, né? Qual é a cultura da nossa empresa? Cultura é composta por comportamentos, valores, etc. Está lá escrito no manual que todo mundo tem. O ponto é, qual é a cultura da nossa empresa? Senhoras e senhores, a empresa não tem cultura. Quem tem cultura são as pessoas. Quem faz a cultura são as pessoas. Tu pode dizer que missão, visão, valores e pregar na parede lá o quadrinho de missão, visão, valores, deixar lá maravilhoso e todo mundo passa, todo mundo lê, todo mundo sabe de cor. Se não fizer, não existe, é fake. Não. Então, quando a gente fala de cultura e de mentalidade, a gente está falando de gente. E aí vem a grande pergunta: o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando quadrinho na parede, a nossa cultura agora é assim, assado, agora usem, agora façam. Eu costumo brincar, como responsável por montar uma área de inovação, a inovação da GetNet. Quando a gente montou a área de inovação da GetNet, a gente tinha um grande objetivo: terminar com a área de inovação em 7 anos. Montamos uma área de inovação para terminar com ela. Porque eu costumo dizer que um dos primeiros erros, ou um dos principais erros de uma empresa que quer inovar é montar uma área de inovação. Inovação não pode depender de uma área. Inovação não pode depender de uma área. Inovação tem que ser cultura. Inovação tem que vir de todos os lugares. Inovação é similar à qualidade. Quando tu tem uma área de qualidade, tu pode passar uma mensagem para as pessoas de que a qualidade quem garante é aquela área de lá, né? E não é. Vou conectar no RH, ética. Tu vai ter uma área de ética. Tu tem que ter, obviamente, pessoas que fazem o controle de compliance, que validam, que julgam, que punem, que recebem reclamações. Isso tu precisa. Mas não faz sentido a área de ética, porque senão tu está dizendo para as pessoas, não precisa, tem a área que cuida. Inovação é a mesma coisa. Não, deixa com os caras da piscina de bolinha lá que eles vão resolver, eles vão inovar. Não. A inovação ela tem que ser trabalhada no time inteiro. O objetivo que nós tínhamos na área de inovação para terminar com ela era transformar a cultura da GetNet numa cultura inovadora, numa cultura onde a inovação permeasse
e pudesse vir de todas as pontas. E a área de inovação deixaria de existir e passaria a ser uma área de pesquisa e desenvolvimento. Aí sim, aí faz sentido. Pensar na ultra inovação da maquininha de cartão que vai funcionar sem maquininha. Bacana, isso não pode ser todo mundo que está trabalhando, porque as pessoas estão trabalhando para manter a operação em pé, né? A área de inovação, ou melhor, de pesquisa e desenvolvimento, vai trabalhar com o horizonte 3 da inovação, lá pensando em inovação de longo prazo. O curto prazo tem que ser no dia a dia. Isso é cultural, isso é mentalidade. É isso que a gente tem que levar para dentro das empresas. É isso que a gente tem que levar para dentro das empresas. E o objetivo de acabar a área acabou? Acabou. É? Um pouquinho depois acabou. Já não estava mais na minha saída. Eu saí antes, mas continuou até se desconstruir. Virou cultural, funcionou. Fizemos um bom trabalho mesmo. Fizemos um bom trabalho na construção, na transformação cultural, na sucessão, foi bacana. É o legado, né? Porque quando você fala que depois se criou uma área, né, com seus rituais, com seus números, isso é o legado dessa iniciativa de inovação, exatamente, né? Exatamente, foi muito, muito bacana. Jovens, e para isso eu preciso trabalhar mindset, né? Eu preciso trabalhar mentalidade, eu preciso jogar o mundo num lugar diferente. Eu preciso trabalhar uma mentalidade que seja o que a gente chama de AI ready, né? As pessoas têm que estar prontas para receber a inteligência artificial no dia a dia. Eu ia dizer sem aquele medo que a Jaque falou, mas não é sobre sem aquele medo que a Jaque falou. É apesar É com medo do mesmo. medo. Apesar do medo. Tem um colega nosso que tem uma frase que eu acho maravilhosa. Está com medo, bota a fralda e vai. Vai né? com medo mesmo. Segue, vai, toca a ficha. É que né? o medo não pode paralisar. Exatamente. Essa... Então, essa mentalidade de estar pronto para receber IA é esse lugar onde a gente vai testar. Funcionalidade nova. Aplicativo novo. Estou ouvindo o pessoal falar de DeepSeek. Há pouco tempo atrás estava lá DeepSeek. Cara, entra e vê o que estão falando. Entra e vê o que é isso. Se as pessoas estão falando sobre as coisas, nós temos que ir lá olhar o que é isso aqui para ver se faz sentido ou não faz sentido. Nem tudo fará sentido. Tem 1 bilhão de ferramentas de inteligência artificial aí disponíveis no mercado. Nem todas fazem sentido para ti, né? Não significa que todas sejam inúteis, obviamente, mas para a tua realidade, para a tua necessidade, uma serve mais que a outra e está tudo bem. Essa é a mentalidade do estar pronto para a inteligência artificial, o AI Ready. Além de AI Ready, eu preciso de uma outra lógica no mundo do caminho, que é o AI First. O AI First é eu trazer IA logo para o começo do caminho, é eu pensar na IA desde o princípio da caminhada. Dentro do mundo de desenvolvimento de sistemas, fala-se já há algum tempo sobre mobile first, ou mobile first, aportuguesando como o pessoal tem dito, né? O mobile first ou mobile first eu não vou desenvolver um sistema sem pensar ele num aplicativo, sem pensar na aplicabilidade no celular. Eu tenho que pensar em como é que ele vai funcionar no celular, porque é onde as pessoas estão usando. AI first é a mesma lógica. AI first é a mesma lógica. Eu tenho que pensar em qualquer coisa que eu for fazer, como é que eu posso usar a IA, como é que eu posso trazer a IA para o jogo. E o terceiro aspecto desse mindset é essa mentalidade inovadora. Essa mentalidade inovadora que faz com que a gente olhe para o mundo como um grande mar de oportunidades. Sim, 30 minutos é o que diz a placa lá de trás, muito obrigado. Né? Que traz essa mentalidade de, cara, nós precisamos resolver problemas. Inovação é sobre resolver problemas. Como é que a gente resolve problema? Que problema a gente tem para resolver? Esse tempo estava dando uma aula e perguntei que problemas tu tem na tua área. E um cara respondeu, não tem problema nenhum. Eu falei, meu Deus, velho. Meu Deus, isso por si só já é um enorme de um problema, né? Seja uma miopia ou o que quer que seja. Que não ter problemas já é um enorme problema. A mentalidade inovadora é o que vem movimentando a forma como a gente funciona hoje, né? E aí, por favor, compreendam que inovação é diferente de invenção, que inovação é completamente distinto de vou criar o novo Uber, vou descobrir o novo Airbnb, né? Não é sobre isso. A inovação ela está muito mais perto. Como é que eu desburocratizo o meu processo de onboarding? Como é que o processo de contratação? Como é que eu faço com que o meu onboarding seja mais fluido, mais tranquilo?
Inovação é eu não precisar fazer com que as pessoas entrem na empresa no dia 1 e no dia 15. Saca do que eu estou falando? Né? Eu contrato agora, não, perdeu a barca. Né? Agora ele só vai poder entrar no mês que vem. Só daqui a 15 dias. Vai vir um parque só daqui a 15 dias. Tá ruim. Temos oportunidades. É isso, a mentalidade inovadora é essa mentalidade que enxerga isso aqui tá ruim. Quando alguém reclama do meu processo, porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas reclamam dos seus processos, né? Não sei se vocês sabiam, né? Mas as pessoas reclamam dos nossos processos. Quando alguém reclama do meu processo, ao invés de deixar, lá vem aquele chato que reclamou de novo, eu vou parar e vou olhar, cara, como é que eu posso fazer para que pare de reclamar? O que eu posso mudar aqui para que o meu processo atenda a essa necessidade? Se alguém está reclamando, é porque não está funcionando. A gente cria muitos processos para a gente. A mentalidade inovadora fala sobre criar processos para os outros. Né? Essa é uma pergunta que eu acho genial, assim. Se as pessoas pudessem, imagina assim, o seguinte cenário. Eu venho de uma época que se falava muito de reengenharia e terceirizações e um monte de coisa nesse caminho. Imagina o seguinte cenário: a empresa irá optar por terceirizar a área de RH, ok? Estamos terceirizando a área de RH. E tu tivesse uma brilhante ideia de pegar todo o time que está lá atuando hoje e criar um CNPJ para ser uma nova empresa de RH, certo? Vocês seriam contratados? Isso é mentalidade inovadora. A tua área, as pessoas usam a tua área de RH porque ela é a única disponível e elas são obrigadas, ou porque elas amam e vocês fazem um excelente trabalho? A mentalidade inovadora passa por esse caminho. Como é que eu posso fazer com que as pessoas gostem de mim e me enxerguem o valor que eu entrego? Né? Isso é inovar. E quais projetos, né, que vocês podem colocar nos seus OKRs, nos seus indicadores, né? A gente está com um direcional lá na Conquer, inclusive, toda a área, para a gente começar, né? A gente tem um projeto relacionado à AI. A gente começou com esse direcional e a gente já está caminhando, né, para algumas outras iniciativas também. Foi engraçado porque um mês atrás, a gente estava lá em Curitiba e eu levei 3 horas para construir minha primeira agente, que é uma agente feminina que eu falo. É minha primeira agente feminina de AI. Demorei, fluxo, aula, pum. Criei lá para fazer um botzinho de resposta lá do e-mail automático. Gente, a sensação, eu quero só falar daquela sensação que eu quis desistir 1 milhão de vezes, mas não desisti, fui até o final. Eu saí empoderada, eu queria, enfim, conquistar o mundo, né? E no outro dia, eu fiz o mesmo exercício, nos mesmos fluxos, entrei na mesma plataforma, aquela N8 lá, fiz e levei 1h30. E me senti ainda melhor, né? Eu falei, gente, vou conquistar aqui, né? Não voltei mais lá, mas enfim, até um sentimento, né? Então a mentalidade inovadora também nos dá essa sensação, orgulho, de orgulho, de completude, de reconhecimento. Então é muito bom estimular isso também com os seus liderados e também provocar os seus líderes. Junto nos times todos, né? A gente vai trazer aqui no case da DRH também como que isso aconteceu. Boa. Apertei o botão errado. Ok, aqui eu aperto o botão certo. Eu falo que isso tudo passa por cultura, passa por mentalidade. E aonde isso começa? Começa na liderança, velho. Começa na liderança. Tu precisa ter um líder que seja capaz, que tenha conhecimento, que consiga pensar diferente, que consiga olhar para esse lugar e entender que isso faz sentido. E a partir dessa compreensão de sentido, a partir desse lugar onde ele vê valor nesse negócio, que ele consiga inspirar as pessoas a fazer igual, inspirar as pessoas a agir, a trazer, a pensar, a provocar. Um líder que seja provocador, que consiga compreender isso tudo e que permita que os liderados o provoquem também e inspirem nesse sentido. Tudo passa pela liderança. Quando a gente fala de cultura, e eu vou falar um negócio que obviamente conhecido por vocês, quem faz cultura é embaixo, velho. Mas ela é construída embaixo a partir do que é feito em cima, a partir do que é determinado em cima, a partir do como em cima funciona. Então eu preciso de uma liderança que seja sólida nesses aspectos do uso de inteligência artificial, da mentalidade de AI first, AI ready, de inovação, para que o time se empodere e a partir daí dissemine
a grande nova, né? A gente usou o termo evangelizadores, eu uso muito o termo evangelizador, porque é sobre trazer essa grande nova para o meio do caminho. Eu preciso de liderança evangelizadora. E especificamente na RHI Magnesita, a nossa cliente lá, a Pamela, ela trouxe que justamente que foi uma transformação de baixo para cima. Eu digo, qual que você acha que foi ali o pulo do gato, né? A grande virada? Porque foi de baixo para cima, não foi top-down. Os líderes e as pessoas, os stakeholders envolvidos, os tomadores de decisão, todos compraram, né? E vocês sabem bem muito a importância, né? Eu estava comentando com o Lê, né? Aquela história do RH vir e brifar o fornecedor e só voltar depois lá, não existe. Para isso acontecer, né, tem que estar envolvido 100%. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu só queria trazer, porque lá na RHI Magnesita aconteceu isso, foi de baixo para cima, né? E muito da história do liderar, por exemplo, que é um pouco do que o Lê está trazendo aqui. Então, os líderes chegavam nas reuniões já com a pauta sumarizada ali no chat GPT, já chegavam com sugestões ali de prompts, né? Traziam ferramentas. Então, também se notou ali um protagonismo das lideranças depois da trilha, né? Trazendo também essas ferramentas para os rituais, né? Então, são guardiões da cultura, total, né, Lê? Total. E é muito legal porque lá na RHI Magnesita, em todos os treinamentos, o pessoal de T&D estava junto, né? Sentado ali na sala, acompanhando, assistindo, como isso acontece na imensa maioria das empresas, acontece dessa forma. Mas os business partners também. Os business partners também estavam assistindo, também estavam acompanhando, porque é essa pessoa que vai estar lá apoiando a transformação, apoiando o caminho, apoiando o líder, o liderado. Então eu preciso ter uma área de... Cara, aí, por favor, escolhe o nome, se tu quer chamar área de RH, de gente, gestão, de people and arts, o nome que tu quiser, tanto faz o nome. Eu preciso ter essas pessoas... Não é só apoiando o negócio, é participando do negócio. Não adianta a área de treinamento e desenvolvimento apoiar treinamento e desenvolvimento. Não adianta apoiar. Tu tem que estar dentro, tu tem que estar enfiado, vivendo aquele negócio para que a coisa efetivamente funcione. E funcionou, tá? O pulo do gato aqui, então, comece pela liderança. Porque é a liderança quem vai construir e permitir que o caminho seja construído. Eu acho que essa é a grande sacada. O líder é o cara que vai permitir que o caminho seja construído. Então, comecem pelos líderes. Mas vamos entrar um pouquinho no case. Como é que foi o case RHI Magnesita de treinamentos? Vamos lá. Primeiro, quem é quem no meio dessa parada, já? Vamos falar um pouquinho aqui, né, dessa grande parceria dessas duas marcas fortes que se uniram. Só trazer quem é quem aqui, né, os dados, né? A Conquering Company já impactou mais de 2.000 empresas, a gente já também impactou mais de 5 milhões de alunos, a gente tem uma avaliação média de 97%. Está na hora de fazer a pesquisa de clima. Cara, para com esse negócio e vai trabalhar estrategicamente, te transforma no RH estratégico. Trabalhemos isso, certo?